Olá, queridos alunos, estudantes, alunos e alunas, saudade de vocês. Agora vamos nos ver nesse formato, hoje com uma aula básica de instalações elétricas, onde nós vamos falar sobre circuitos elétricos. Então, na última aula, estudamos a divisão de circuitos elétricos das nossas casas e os seus respectivos sistemas de proteção, os disjuntores no caso. Então a gente verificou como que era feita a divisão de circuitos e a instalação desses circuitos em um quadro de distribuição. E qual seria a próxima etapa da elaboração de um projeto, então, para que a gente avance um pouco mais no processo? Essa próxima etapa, depois de definir o número de circuitos elétricos, a gente tem que pensar em como fazer a ligação desses circuitos, ou seja, partir do quadro de distribuição com uma fiação até um ponto de consumo, uma tomada, uma lâmpada, um chuveiro, né? Então essa ligação precisa ser planejada detalhadamente de tal forma que nenhum ponto fique esquecido. Então a gente precisa pensar em traçar essas ligações, né, de condutos. Então, para se efetuar esse planejamento, desenha-se na planta residencial o caminho que o eletroduto deve percorrer, pois é através dele que os condutores dos circuitos irão passar. Então, o que é um eletroduto? Aí nós trazemos agora esse cara, né? O que é um eletroduto? É um elemento de linha fechada, de seção circular ou não, destinado a conter condutores elétricos, fios ou cabos, que é por onde a eletricidade vai passar, providos de isolação, permitindo tanto a colocação como a retirada deles. Então, assim como essa figurinha, onde temos esse camarada, senhor eletricista, ele está aqui puxando ou passando, enfiando, né, colocando esses fios dentro do eletroduto até um determinado ponto de consumo. Então, é um elemento isolado que protege a edificação desses condutores, né? Para que seja feita a passagem desses condutores. Então isso é um eletroduto. Eles podem ser metálicos, de aço ou alumínio, ou de material isolante, PVC, polietileno, fibrocimento já não é mais utilizado, apesar de estar escrito aqui. O mais utilizado é ou metálico ou PVC. Pode ser rígido ou flexível. São usados em linhas elétricas embutidas, né, que é o caso aqui, por exemplo, está embutido dentro da parede, ou aparente, como nessa foto aqui. Inclusive é até usado em alguns modelos arquitetônicos, enfim. Aí cada tipo de método construtivo tem a sua aplicação. Aqui, por exemplo, é o mais usual, né, onde eu estou passando o cursor do mouse, é o mais usual para lajes, né, o eletroduto, esse amarelo flexível, para você passar os cabos aqui dentro depois da concretagem, né? Tem ele com uma alta resistência flexível, mas também pode se usar o rígido aqui, né? São algumas opções que a gente tem de mercado. Bom, então os mais usados são esses flexíveis aqui, né? O amarelo e esse laranja. Esse laranja é que é o mais resistente, né? E é vedado pela NBR o uso de mangueiras, essa marronzinha aqui, que deve ter na casa de vocês, em algumas casas de vocês, na minha em Campo Grande tinha, casa antiga, né? É vedado pela NBR 5410, que essa mangueira ela não tem a isolação devida. Então pode ter um risco, né, de incêndio, enfim, devido se acontecer algum curto-circuito no cabo ou algum problema, a gente tem um risco sério utilizando essas mangueiras que infelizmente foram usadas por muito tempo na construção civil. Bom, então a gente sabe o que é o eletroduto agora. Para que a gente possa planejar o caminho desse eletroduto, vamos destacar aí algumas diretrizes então, né? Então vamos lá, a gente precisa definir a posição do quadro em um local de fácil acesso, centralizado ou que fique próximo ao medidor. Na última aula fiz vocês irem até o quadro da casa de vocês para terem essa noção, né, se a posição era adequada ou não, né?
No caso de um projeto feito do zero, você que define essa posição. Definida essa posição, aí a gente pode pensar no caminho desse eletroduto do quadro até do quadro de distribuição, traçando esse caminho de forma a encurtar a distância entre os pontos de ligação. E devemos utilizar uma simbologia gráfica para traçar essas linhas na planta baixa, né? Então, aqui nós temos o eletroduto embutido em laje, uma simbologia, embutido em parede, esse tracejado, e o embutido no piso, esse outro modelo de tracejado aqui. E aí nós temos duas maneiras básicas de se fazer essa interligação de eletrodutos, em projeto e, por consequência, na prática executiva. A gente pode ligar os interruptores e tomadas aos pontos de iluminação no teto do ambiente e, a partir da iluminação, ligarmos eletrodutos até o quadro. Esse é um dos métodos mais utilizados em execução, que eu vou exemplificar daqui a pouquinho por meio de um desenho, né? E um outro método é de traçado, né? A gente ligar os interruptores aos pontos de iluminação e a iluminação até o quadro, porém, paralelamente, interligamos as tomadas pelo piso até o quadro, de modo que circuitos de iluminação e tomadas ficam separados por eletrodutos independentes. Então é como se nós dividíssemos a rede de eletrodutos, né? E do quadro, então, nós temos eletrodutos saindo por cima e por baixo, nessa opção aqui, né? Por cima e por baixo dele. E aqui nessa outra, nós temos saindo só por cima do quadro, indo até as lâmpadas e das lâmpadas descendo até os pontos. Vai ficar mais fácil de entender a hora que a gente visualizar o desenho, né? Então aqui a gente tem uma planta baixa de uma edificação com os pontos elétricos, que é mais ou menos onde a gente parou a nossa atividade de AutoCAD em laboratório. Que saudade daquelas aulas! Então aqui nós temos lâmpadas, interruptores e tomadas posicionadas, certo? E vamos demonstrar o lançamento de eletrodutos de um cômodo básico aqui, a sala, né? Então temos aqui o medidor, o quadro de distribuição que nesse exemplo foi posicionado atrás da porta da sala. Eu até posicionaria em outro lugar, mas vamos seguir o modelo de nossa apostila. E aqui feito um traçado básico, né, de eletrodutos. Ó. Do medidor vamos até o quadro de distribuição por um eletroduto enterrado. Do quadro de distribuição até a lâmpada, então sai por cima do quadro, né? Imaginando que ele está na parede, então isso aqui vem pelo teto para cá. E aí da lâmpada eu distribuo para o resto dos pontos do cômodo, né? Certo? Ou como foi dito aqui no item 4, né? Podemos ligar os interruptores e tomadas aos pontos de iluminação no teto do ambiente e a partir da iluminação ligarmos eletrodutos até o quadro. É exatamente isso aqui, né? A gente liga, ó, interruptor para cá, tomada para cá, tomada para cá, e daqui da lâmpada a gente liga no quadro, né? Aí a ordem dos fatores não altera o produto. Eu ir daqui para cá ou daqui para cá a hora que eu estiver desenhando, né? Tanto faz, o produto final vai ser isso aqui, né? Certo? A visão tridimensional disso, né? Daquilo que está representado em planta, seria exatamente isso aqui. Então o medidor está lá na frente da casa, vai enterrado um duto até o quadro, e do quadro sai, o que eu disse, por cima, né, dele, um eletroduto até a lâmpada. Da lâmpada eu tenho uma distribuição até os pontos de utilização do quarto, certo? Então vocês observam que nesse modelo eu não tenho eletrodutos aqui pelo piso, né? A outra opção de traçado que foi dada, justamente nós temos eletrodutos pelo piso. Eu teria aqui, por exemplo, uma saída do quadro aqui só para atender as tomadas, ó, por baixo, né? Então eu sairia um eletroduto aqui, iria para essa tomada, dessa tomada eu viria nessa,
e abastecendo as tomadas pelo piso e a lâmpada por cima. Ficaria com duas redes de eletroduto em paralelo, né? É muito comum a gente fazer isso quando a instalação é muito grande, porque temos um volume grande de circuitos de iluminação e tomada. E aí, para não sobrecarregar a rede toda por cima da casa, a gente faz essa divisão. Mas enfim, tem as suas implicações práticas, né? Vai ter eletroduto no contrapiso. Aí cada projetista deve tomar a sua decisão de acordo com aquilo que acha mais fácil de ser executado, melhor de ser executado, mais seguro, enfim. Pode ser feito das duas maneiras, dessa maneira aqui, né? Ou da maneira criando um eletroduto aqui por baixo e indo até as tomadas, eliminando algumas dessas descidas aqui, né? Nesse outro modelo que eu estou citando, eu não teria essa descida aqui, por exemplo, para a tomada. Ela estaria vindo aqui por baixo, né, do quadro, né? Então ficaria um pouquinho diferente esse modelo. Não sei se eu consegui me expressar perfeitamente bem, mas é isso. E aí essa distribuição de eletrodutos a gente vai repetindo esse passo a passo para o restante da residência, de modo que ao final do processo fica essa coisa linda aqui, né? Essa distribuição total de eletrodutos, né? É óbvio que o ideal seria nós estarmos fazendo isso em laboratório, todo mundo com AutoCAD, para que a gente desenvolvesse o passo a passo, né? Mas por enquanto vamos fazer uma atividade reflexiva via fórum para podermos tentar compreender essa distribuição de eletrodutos na prática, certo? Então aqui nós temos a planta baixa de eletrodutos já totalmente feita e esperando agora a gente indicar os fios que vão passar por dentro desses eletrodutos. Lembrando que cada linha dessa aqui significa um eletroduto flexível daquele, um conduto, né? Não vou nem usar o termo mangueira porque não se usa mais. E por dentro daquele conduto vai passar uma série de fios que vão alimentar de fato os aparelhos, que é por onde vai passar a eletricidade, que é o que a gente vai abordar em um próximo vídeo que eu vou preparar para vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima.